Shalom, trazer aqui uma reflexão aqui, para alguns vai ser válida, para outros apenas um meio de ignorar algo, né? Isso pouco me importa. O importante é que a mensagem seja passada e a semente ela é mais importante, né? Ou melhor, a terra é mais importante que a semente, porque se a terra não for fértil, a semente não germina, né? Então, o que eu vou falar aqui é interessante, cara, vive intensamente, sabe? Não compare sua vida com a vida de ninguém. Cada um tem um tempo, cada um tem um propósito, cada um tem um sentido aqui nessa ilusória existência chamada vida, sabe? Cara, olha como que a vida é uma ilusão, sabe? A ciência vai comprovar, e é verdade, que tudo que nós vemos, como esse vídeo que você está assistindo, já aconteceu há 15 segundos atrás, só que o nosso cérebro está captando agora. Nós olhamos para o céu, maioria das estrelas que a gente vê já morreram. O céu que a gente vê é uma ilusão. É porque demora anos-luz, milhares de anos-luz, até chegar a luz, o fragmento de luz, o flash de luz, ao nosso olhar nu. Então, cara, estou engolindo assim porque eu estou com a garganta seca, meus amigos psicanalistas. O que acontece? Cara, não compare sua vida com a de ninguém, não fique disputando, não fique querendo confrontar. Cada um tem um sentido, cara. O importante é ser feliz da maneira que não prejudique ninguém. Sabe por quê? Eclesiastes 2:9, se não estou me enganado agora, fala que para a sepultura, para onde nós não vamos nos lembrar de nada, não vamos levar nada, sabe? A doutrina do templo de Jerusalém era dos saduceus, de que morreu acabou. Você sabia disso, meus amigos exegetas teológicos, que fizeram 4 linhas de teologia do século XVIII e acho que conhece Bíblia, ou pós-graduação ou bacharelado, dessa sistema, montado no século XVIII e acho que sabe de algo que foi escrito há 2000 e poucos anos atrás ou mais. Deixa isso quieto. Deixa eu falar uma coisa, cara, a doutrina de Jerusalém, de Israel, é de que morreu, acabou, a gente é alma vivente. Alma vivente no hebraico é literalmente garganta viva. Não é um fantasminha, é uma alma dentro de um corpo. Essa doutrina de alma dentro de um corpo, né? Ela foi surgir ali no exílio persa, brother. Uma doutrina zoroástrica que fundou o movimento fariseu, que significa persa. Por isso os fariseus não se davam com os saduceus. Saduceu não acreditava nos anjos, demônio, vida após a morte, paraíso. Simplesmente que morreu, acabou. Morreu, acabou, somos alma vivente. No hebraico, alma vivente é garganta viva, garganta que respira. Ah, mas o espírito, Eric, volta para Deus. Pô, pelo amor de Deus, espírito é eruach em hebraico, é fôlego, ar, oxigênio. Ou seja, voltou para Deus. Acabei de mandar um para Deus agora, mandei um espírito agora para Deus. Né? Aí mais tarde, depois do exílio babilônico, onde foi criado o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Taná, o Talmud, o Ketuvim e outros livros, nada que Moisés escreveu, né? Isso daí é desculpa dizer, isso daí é uma politicagem. Moisés é um outro assunto. Moisés é um personagem totalmente híbrido, tirado da cultura egípcia, né? Mas vamos conversar sobre isso depois. Eu digo pro público que eu tenho, tá? Eu dou aula de teologia em algumas igrejas católicas, evangélicas, algumas instituições espíritas, né? E dentro de 2 plataformas que eu tenho contrato, eu sou pago para dar essas palestras, 3 vídeos por dia. Deixa eu te falar, cara, a doutrina da ressurreição dos mortos, ela foi surgir do exílio persa, pelo movimento persa chamado fariseu, que significa persa, onde o cristianismo herdou essa doutrina. E o judaísmo acredita tanto na reencarnação quanto na ressurreição dos mortos. O judaísmo é uma mistura de várias ideologias, um plágio de vários exílios que passou, né? A começar pelo Gênesis, que é um plágio do Gênesis sumério.
Aí a gente vai lá, né? Imagina se a gente pega o Gênesis egípcio na nossa Bíblia, né? Se Roma decidisse não pegar o Gênesis hebreu e pegasse o Gênesis egípcio, que o rio Nilo um dia gerou Deus Sete, e o monstro Leviatã, sempre um réptil, né? Tadinho dos répteis, é sempre uma cobra falando, é sempre um réptil, um dragão, né? Aí o Gênesis do rio Nilo fala que no início da criação, o rio Nilo gerou Sete, o Deus Sete, e o Deus Sete mata o monstro marinho, e do corpo do monstro marinho surge o Egito. Aí você quer ignorar Minotauro, quer ignorar Zeus, mas quer achar que foi literal que teve uma serpente falando? Gente, vamos estudar a fundo a Bíblia, tá? Ah, não, Érica, mas eu só quero saber de Jesus, da salvação. Você nem sabe o que significa salvação. Salvação não é te livrar de algo não, meu querido. Salvação é te conservar em meio a algo. Vem do termo sal, onde se conservava a carne para não apodrecer em meio ao ambiente. Ou seja, você não vai ser livrado do ambiente, arrebatado do ambiente. Você vai ser conservado em meio ao ambiente. Daniel foi livre da cova ou dentro da cova? Sadraque, Mesaque e Abednego nesses midrash, né? Estude sobre o que é midrash. Alegorias, né? O povo hebreu, abramita, do sul, judeu, né? Reino do sul, né? Tem muito costume em dizer isso, né? Os midrash, alegorias. Vai lá, pega um homem que com uma queixada mata milhares. O outro que a espada ficou colada na mão de tanto batalhar. O outro orou e o sol, a terra parou que o sol ficou parado no céu, né? A conquista de Canaã escrita 600 anos depois do ocorrido. Aí a gente vai lá no Oriente Médio e a gente pega um montão de livros de outros povos orientais com os mesmos relatos. E cada povo vai dizer que foram eles que conquistaram Canaã. Mas aí não, a gente pega o que Roma no ano 4, né? Vamos pegar aqui do povo hebreu, que é o povo do momento, e por coincidência entrou no rol do canon do cristianismo. Simplesmente isso. Na cultura hebraica tudo é literal. Eu vou te falar aqui outra coisa. Paulo não foi no céu, que você acha não? Ele foi, sabe aonde? No Santo dos Santos, dentro do templo. Ele foi escondido. Ele viu coisas inefáveis, né? Só que Paulo era fariseu, não era sacerdote. No sentido de levita. Ele era de Benjamim. Então ele foi preso por ter violado as diretrizes do templo de Jerusalém, tá? E com isso ele foi preso. Aí ele fala que tinha um espinho na carne pelas revelações, por ter entrado dentro do terceiro lugar, terceiro céu, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, 3 céus. Vamos estudar a fundo. Paulo não foi lá nas estrelas não, gente. Não viu um montão de anjinho voando, né? Não viu essas coisas não. Vai estudar a fundo a nível PhD, MBA, passa do mestrado, doutorado, você que gosta de estudar a Bíblia, tá? A fé é racional, o povo perece por falta de conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante. Aí Paulo é preso. O que eu estou falando aqui não é da minha cabeça não, tá? É nível PhD de teologia, meu querido amado bacharelado, graduado, pós-graduado, que já acha que sabe muito da Bíblia. Paulo, ele foi preso. O espinho na carne dele, ele fala assim, vi um servo de Satanás e me esbofeteava. Aí os caras vão começar a viajar na maionese. Não, que Paulo fala isso, que o espinho na carne era que era solteira, que era uma úlcera, que era cego. Não, é o agente penitenciário, igual acontece aqui no Brasil. Dava pancada, batia em Paulo todo dia. E Satanás ali não é o anjo. Vamos estudar o que significa Satã em hebraico. Nem sempre significa um ser mitológico, ou literal, ou espiritual, não. Satã vem do termo adversário. Aquele que se opõe. Ou seja, quem era o adversário Satã para Paulo? Roma. Vinha o agente penitenciário, servo de Satã, ou do Sinédrio, né? Melhor dizendo de Roma, né? Que Sinédrio e Roma estava tudo ligado, e esbufeteava Paulo por causa das visões que ele teve. Que visões? Ele foi escondido lá dentro do terceiro lugar do templo, viu coisas que não eram para ter visto, que ele não tinha autorização, tá? Fica com essa informação, questiona se quiser, sabe? Eu tô aqui passando uma informação. Se você acredita ou não, estuda a fundo. Isso é registro acadêmico, tá bom? Fica tranquilo. Shalom. Uai, seu app de vídeos curtos.